Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h05, voltamos com o primeiro jornal desta manhã de segunda-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista 989, para falar a respeito das doenças das aves, já está aqui o médico veterinário, Dr. Raimundo Marcel Gomes Praciano. Dr. Raimundo, satisfação, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, agradeço a todos, dou um bom dia também aos queridos ouvintes da Rádio Prever. Para mim é um enorme prazer estar aqui falando de um tema tão importante. É um tema muito amplo, né? A gente, se for falar de doenças das aves, a gente teria que falar o dia inteiro e talvez não tenhamos tempo para isso. Mas é um enorme prazer, espero que seja uma conversa construtiva e que a gente consiga aprender um pouco sobre as aves hoje. Quando a gente fala de doença das aves, de repente a gripe aviária talvez seja o que mais vem na memória, na lembrança, né? E deve ser realmente essa a principal preocupação, né? Sim, desde 2023 a gente tem passado pelo problema da gripe aviária no Brasil. Na verdade, o que a gente chama de gripe aviária, influenza aviária, causada pelo vírus da influenza aviária do tipo A, é uma doença que desde 1997 causa problemas, né, tanto em aves quanto em seres humanos. Inclusive, é importante que a gente fale um pouco sobre a perspectiva da influenza aviária como doença zoonótica. Mas desde 2023, o Brasil ele passa a ser um país endêmico da gripe aviária, né, assolando as aves silvestres. E em 2025 nós tivemos o primeiro caso de influenza aviária em avicultura industrial. E aí isso abriu um alerta importantíssimo quanto às vias de controle que o Brasil tem, né, considerando o Brasil inclusive como um país produtor de alimentos, né, de origem aviária. E a gripe ela tem se mostrado como uma doença que tem um fenômeno bem interessante. A gente vai conseguir falar um pouco sobre isso hoje. As aves migratórias têm papel fundamental nisso? As aves migratórias elas têm um papel fundamental porque elas são reservatórios naturais do vírus. Então o que é que acontece? Ao redor do mundo inteiro nós temos rotas migratórias dessas aves. E aí essas aves elas conseguem passar por todos os continentes fazendo rotas migratórias, né, via aéreo. E isso faz com que essas aves que são reservatórios naturais do vírus acabem que transportando esse vírus toda essa questão dessa movimentação dessas aves pelos continentes acaba que favorecendo com que esse vírus ele seja transmitido para as nossas aves domésticas, por exemplo. A gente fala da questão respiratória, mas existem outras categorias de doenças das aves, né? Virais, bacterianas, parasitárias. Quais preocupam mais nesse sentido? Se a gente for falar das doenças das aves que preocupam no sentido que eu acredito que na verdade a medicina veterinária ela se conecta muito com a saúde pública, uma vez que muitas dessas doenças elas podem causar agravos nos seres humanos, que é o que a gente conhece como zoonoses. Então quando a gente fala, por exemplo, de doenças bacterianas, a gente tem a salmonela, por exemplo, como uma doença bacteriana importante pra gente. E, além da salmonela ela causar problemas nas aves, existem tipos de salmonela que podem causar problemas em seres humanos, que são as salmonelas zoonóticas. Então, a importância de controlar e de conhecer um pouco sobre essas doenças também não somente é para controlar doenças nas aves, mas evitar que essas bactérias ou esses micro-organismos cheguem até os seres humanos e causem problemas, como o caso da salmonela, que continua sendo aí um agente bastante estudado e bastante identificado, contaminando alimentos e contaminando as pessoas, por exemplo. Recentemente a gente até deu a notícia aqui, a questão de uns 2 meses atrás, que num zoológico no sul do país, né, a preocupação da gripe aviária em virtude de aves migratórias terem contaminado aves desse zoológico, né? Como que a gente pode prevenir uma coisa dessa, não? Então, a influenza aviária, ela é uma doença que ela tem um caráter bastante complexo. Porque se a influenza, ou se o vírus ele consegue adentrar até as criações comerciais, ou se o vírus consegue adentrar até os zoológicos, isso quer dizer que houve uma falha no que a gente chama de biosseguridade, que são todas as práticas que desfavorecem que esses agentes eles entrem ou eles saiam dentro da avicultura industrial, dentro de zoológicos, por exemplo. No caso do que acontece nos zoológicos é porque, além de terem os animais cativos, ou seja, aqueles animais que estão dentro da propriedade, estão sendo ali cuidados por seres humanos, nós ainda temos aquelas aves migratórias que têm livre acesso aos recintos, por exemplo, que é o caso que aconteceu nesse zoológico. Porque muitas vezes o zoológico ele tem os animais, alimenta os animais que estão lá, só que o animal de vida livre ele consegue ter acesso a esses recintos e consegue se alimentar
E esse contato direto, que é uma das formas de transmissão do vírus da influenza, acaba que acontecendo. Então, uma das formas de prevenir, como se é feito na avicultura industrial, por exemplo, seria ter esses recintos com telas ou esses recintos de forma fechada para que essas aves não conseguissem ter livre acesso a esses espaços. Só que isso é muito complexo, porque se você for falar, por exemplo, de um recinto de grandes animais, como que a gente vai ter lá tudo isso? Tem como, né? Então, a melhor e a que a gente mais espera, na verdade, de medidas em relação à influenza aviária são os controles epidemiológicos. É saber onde o vírus está, é fazer os controles epidemiológicos no sentido de você pensar como que esse vírus está circulando e quais são as medidas de controle. Quando se fala de controle de aves silvestres, é bem complexo, porque não tem como você, por exemplo, fazer um controle eficiente, porque essas aves elas são reservatórios naturais do vírus. Mas uma vez que você percebe que essas aves elas estão entrando em contato, estão muito próximas das criações, aí planos de controle eles são iniciados para que a gente tenha uma diminuição de contato dessas aves silvestres com os nossos animais domésticos. E quando se trata de zoonose, qual é a forma de transmissão do animal para o ser humano? Em relação, porque na verdade quando se fala de zoonose a gente tem que pensar em qual tipo de agente. Se for a questão da gripe aviária, essas doenças mais respiratórias. As doenças respiratórias, elas, no caso da gripe aviária, o contágio se dá através de secreções respiratórias, né? Secreções digestórias, fezes, objetos contaminados, água contaminada. E mais uma ressalva, né? Que a influenza aviária ela é uma doença que o seu contágio é muito mais relacionado àquelas pessoas que têm contatos diretos com aves. Né? Hoje em dia os estudos já dizem que a transmissão entre seres humanos é muito pouco eficiente. Mas se a gente pensar no aspecto de outros influenzas vírus, isso assusta um pouco porque a população acaba acreditando que por ser uma influenza, essa transmissão ela é facilitada para os seres humanos. Mas por enquanto, a influenza aviária ela tem transmissão entre humanos muito pouco eficiente. Período de baixas temperaturas como nós estamos vivendo, é mais propício para isso? É mais propício porque não somente para o vírus da influenza, as doenças virais, de uma forma geral nas aves, elas têm um caráter bem interessante, porque os vírus, falando assim de um contexto realmente mais global, os vírus que causam problemas nas aves, eles são vírus muito pouco eficientes em regiões de temperatura mais elevada. Por exemplo, quando você vai até o próprio perfil da influenza aviária, tem um site do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e lá no site do MAPA eles trazem a perspectiva da influenza aviária em um mapa interativo. Então tem um mapa do Brasil, a gente vê que a influenza, por conta das aves migratórias, tem um fenômeno bem no litoral, sul e sudeste, e quando a gente vai subindo, quando chega no sul da Bahia, ela dá uma travada. E aí você vê que as aves silvestres migratórias, elas vão para o litoral nordestino, mas aparentemente o calor ou as altas temperaturas, elas desfavorecem a transmissão desse vírus. Né? Claro que existem aves migratórias que preferem regiões mais frias, que preferem regiões litorâneas de sul e sudeste. Mas quando a gente vê o mapa interativo, isso pode ser um indicativo. Inclusive, existem estudos internacionais que falam que o vírus da influenza ele é mais eficiente em épocas específicas, né? Épocas que tem clima mais ameno ou em regiões que são mais frias. Isso é verdade. E tem uma outra doença que, eu não sei nem o nome da doença, mas se a gente pensar em zoonose, é a questão dos pombos domésticos. Não sei se esse é o nome correto. Mas sempre que você fala em ave doença, o pombo ele tá no meio ali. Isso. Qual que é essa relação dos pombos com os seres humanos? Quando eu vou falar dos pombos, eu sempre gosto de lembrar de uma coisa muito importante, porque as pessoas, muitas pessoas dizem, né? O pombo é um rato com asa, o pombo transmite doenças. Mas antes de falar sobre as doenças dos pombos, a gente tem que, primeiro, não incentivar as pessoas a fazerem nada com eles. Lembrando que os pombos, apesar de serem espécies que são exóticas, o pombo ele é protegido por lei, então a gente não pode sair colocando veneno, a gente não pode sair matando eles. É muito importante que a gente fale sobre isso. Em relação às doenças dos pombos, né, a gente tem uma das doenças mais importantes, talvez, que os pombos são reservatórios, podem ser reservatórios, na verdade, que é a criptococose, que causa o criptococo, que é causado pelo criptococcus, que é um fungo. Esse fungo, existem alguns estudos no Brasil que tentaram isolar o criptococcus em diferentes praças, em diferentes hospitais, e aparentemente eles não conseguiram isolar esse fungo de forma muito eficiente. Porque o criptococcus ele está muito associado àquele público específico, o público que a gente chama dos extremos. São as crianças, os idosos, as pessoas imunocomprometidas, as pessoas transplantadas. Então, é uma doença que é muito específica a esse público que tem uma que a gente chama imunoincompetência. Ou seja, aquelas pessoas que têm
algum problema de saúde e acabam que tendo esse fungo aí como um problema adicional, como acontece com outras doenças. A gente antigamente falava muito em toxoplasmose também, né? E eu me lembro que aqui em Botucatu, uma pessoa conhecida teve a toxoplasmose e vizinha tinha lá uma habitação abandonada que tinha uma criação de pombos. Talvez, né, na época se associou muito a isso. Hoje em dia parece que não se fala tanto em toxoplasmose. A gente teve, inclusive, eu passei um tempo morando no Rio Grande do Sul e lá eles tiveram o maior surto de toxoplasmose do Brasil. Quando eles tiveram, por conta das chuvas, houve um reservatório que teve a sua parte do fundo revolvida por conta da água. E aí eles tiveram um surto de toxoplasmose via água. Então, assim, o toxoplasmose, né, que é um protozoário, ele continua sendo aí um grande problema. Existem relatos de que os pombos, eles podem ser reservatórios, mas eu acho que não o mais importante. Nós temos outras fontes de infecção que são mais importantes para a toxoplasmose do que as aves. O gato, inclusive, né? Também se associa também, gato, fezes do gato. Sim. E lembrando só, porque as pessoas às vezes têm não sei, um equívoco de achar que o fato de você ter o gato em casa, o gato é reservatório do toxoplasma, né? Então, assim, ele pode ser reservatório do toxoplasma, mas a gente sabe que para ser eficiente, você precisaria ingerir as fezes desse animal. Eu acredito que ninguém vai fazer isso, né? Pelo menos quando isso é feito de forma acidental. Então, as aves não seriam o principal reservatório, mas a gente tem essa questão também dos gatos. Quando se fala de influenza em aves e tal, as granjas também têm que tomar cuidado? 100%. Inclusive, nós temos no Brasil o que a gente chama de PNSA, que é o Programa Nacional de Sanidade Avícola, que é um programa sanitário que, inclusive, ele serve de modelo para vários outros países. O Brasil, por ter seus aspectos produtivos em grande escala e atualmente é o maior exportador de carne de frango do mundo, nós temos uma vigilância sanitária quanto aos nossos alimentos e às produções avícolas que é modelo para o mundo. Então, dentro do Programa Nacional de Sanidade Avícola, existem partes específicas desse documento que falam, inclusive, sobre o controle dessas doenças. E apesar da influenza não ter ainda provocado problemas no Brasil, o PNSA já estava preparado porque sabia que a influenza aviária estava causando problemas em vários outros países, Estados Unidos e vários países da Europa, que eram também grandes produtoras. Então, na verdade, o que a gente sabe sobre influenza e controle de agravos vem muito dessa base da avicultura industrial, por conta, inclusive, dos impactos que esse vírus pode causar nas produções. Como é que está o setor aqui na região? Porque eu me lembro que Botucatu tem algumas granjas, mas a região aqui é muito forte nisso, né? Pardinho, Bofete, essa Baixada da Serra aqui tem muitas granjas, né? Tem muitas granjas e o estado de São Paulo ele se destaca pela produção de ovos, né? A gente tem uma produção bem considerável. Só lembrando que o Brasil ele não tem uma grande relevância em relação à exportação de ovos. Os ovos que são produzidos no país são consumidos dentro do país. Quando eu falo de relevância, não é porque o Brasil não produz, pelo contrário, o Brasil produz muito ovo. Só que a nossa demanda interna é tão grande que basicamente o que a gente produz aqui, muito pouco a gente manda para fora quando, por exemplo, se compara aí com a produção de carne, por exemplo, que a gente manda bastante. Hoje em dia é muito comum a chamada case free, né? As galinhas sendo criadas de forma soltas, né? Sim. Essas aves também correm risco no caso da gripe aviária, da influenza? Quando a gente fala sobre esses sistemas de galinhas livres de gaiola ou galinhas felizes, isso para o ponto de vista do bem-estar animal é excelente, porque essas aves elas estão ali conseguindo expressar os seus comportamentos naturais, elas conseguem ter interação, e eu sou uma pessoa que desde criança crio galinhas, então eu observo elas desde pequena e a gente observa que as galinhas elas são animais sociais, né? Elas têm escalas de hierarquia, elas interagem entre elas, então para a questão do comportamento, do que se fala sobre bem-estar, isso é excelente. As aves conseguem expressar, conseguem bater asas, ciscar, fazer tudo que elas querem. Mas do ponto de vista sanitário, sanitaristas, veterinários, né, as pessoas que trabalham com as doenças das aves falam que isso pode ser um fator bem preocupante no futuro, porque a tendência mundial, a tendência europeia que vai chegar no Brasil daqui a pouquíssimo tempo, é que as nossas aves elas sejam criadas fora das gaiolas. Só que uma vez que você cria uma ave fora da gaiola, você está predispondo essa ave a muitos agentes, porque quando você cria uma ave na gaiola, você tem um ambiente mais controlado. E essas aves elas nem têm contato com as próprias excretas, como a gente chama, né, que são as fezes.
Então, essas aves sendo tiradas da gaiola e sendo colocadas no chão, se não houver um controle rigoroso dessas doenças, as aves vão adoecer. Inclusive, isso é um dos pontos de discussão, o porquê que essas aves ainda são criadas em gaiolas, e uma das justificativas é pela questão sanitária de fato. Existe uma forma de prevenir isso, tipo uma vacina, algo que elas possam consumir e evitar a contaminação? As aves que são criadas em sistema industrial, elas passam por um protocolo vacinal, né? Então, os produtores sempre nos perguntam, quais são as vacinas que eu tenho que dar? E a gente sempre fala que a vacinação, ela tem um caráter muito regional. Por exemplo, na minha região, no Ceará, a gente vacina as aves para doenças específicas que não são vacinadas aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Então, depende muito de que doenças ocorrem, quando a gente chama que são as vacinas para doenças de desafio de campo, ou seja, aquelas doenças que estão ocorrendo naquela região, mas a gente tem como diminuir bastante esses agravos. Só que existem doenças que não existe vacinação, são doenças bacterianas, são doenças que às vezes podem até ter vacinas, mas são vacinas muito pouco eficientes. E independente do perfil sanitário dessas granjas, a gente precisa lembrar que essas aves, elas são criadas dentro de um galpão. Esse galpão tem uma cama que a gente chama, que é o material vegetal onde elas ficam ali, né, que absorve essa umidade que vem do alimento, que vem das excretas. Só que a gente precisa lembrar que essas aves, elas estão ali eliminando bactérias de forma quase ininterrupta. Então, essas aves têm contato com as próprias excretas, essas excretas têm muitas bactérias e acaba que esse contato direto predispõe as aves a doenças, inclusive com as próprias bactérias do próprio organismo delas. O Brasil está preparado para qualquer problema em relação à influenza aviária? Nós tivemos um problema no Rio Grande do Sul em 2025 e o Brasil deu show, como sempre, em relação a controles sanitários. Então a gente teve na cidade de Montenegro um caso de influenza aviária dentro de um galpão de aves reprodutoras e em pouquíssimo tempo eles conseguiram fazer o controle do agravo e conseguiram controlar, que a gente chama de controle de foco, e aí rapidamente eles conseguiram realmente é isso, controlar o foco da doença e evitar que essa doença ela fosse propagada para outros estados. E quando eu falo de matrizeiros, né, dessas aves que são criadas para a produção das aves comerciais, nós estamos falando de aves que produziam ovos e esses ovos eram incubados e geravam pintinhos para se tornarem pintinhos comerciais. Então, o que é que foi feito? Além do sacrifício sanitário que tem que ser feito dentro das granjas quando a influenza aviária é detectada, esses ovos eles foram rastreados, foram destruídos para evitar a contaminação para outros estados desse material. Então, veio ovo para São Paulo, veio ovo para Minas Gerais. Então, esses ovos eles foram rastreados, foram vistos onde estavam, foram destruídos, né? Foram controlados para que evitasse que esse vírus ele saísse do estado do Rio Grande do Sul e acabasse passando para outros estados. E a gente deve muito isso aos controles sanitários muito eficientes que a avicultura industrial tem. Que bom, dá uma certa tranquilidade para nós, né? Bom, a gente gostaria de agradecer o médico veterinário Raimundo Marcel Gomes Praciano, que veio falar aqui a respeito de doença das aves, principalmente da influenza aviária. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, boto o meu setor à disposição. A gente sabe que a Unesp há muitos anos faz esse trabalho, não somente com as aves, mas com todos os outros animais. Então, para mim, é um prazer estar na Unesp, um prazer estar aqui falando para vocês sobre tudo isso. Muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço, bom dia.